Olá, bom dia. Que a graça do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a palavra de Deus, a palavra falada através das nossas vidas, da nossa boca, possa estar indo de encontro à sua vida, às suas necessidades, a tudo aquilo que você tem buscado em Deus, a esperança que você tem em Deus, de que Deus realize coisas gloriosas, milagres no seu modo de viver, na sua casa, na sua família. É isso que eu desejo para você quando eu divido com você esses estudos. Amém? Aqui nós vamos falar hoje do capítulo 4 de 1 Coríntios, e eu quero fazer um resumo, aonde nesse capítulo 4, amados, o apóstolo Paulo ele escreve para aquele povo de Coríntios, né, ou da igreja de Corinto, e para o povo de Coríntios, assim como essa palavra chegou até a mim e a você, nos nossos tempos atuais, a nós, Igreja de Cristo, ele escreve sobre o ofício e os deveres, né, de um bom dispenseiro, de um servo de Deus, um servo de confiança, a quem o Senhor Jesus, o mestre, né, ele incumbe de cuidar dos seus negócios aqui na terra durante a sua ausência. Nós vamos ver uma parábola aqui, né, que fala sobre isso, de um homem que ele ia se ausentar por um determinado tempo e ele entrega, né, na mão de servos dele, que eram servos de confiança, né, para que cuidasse dos seus negócios durante a sua ausência. Então, nós vamos ver aqui Paulo falando sobre os contrastes entre esses homens, esses dispenseiros fiéis a esse servo e o infiel também, que existia um infiel ali no meio deles. O dispenseiro infiel, ele era cheio de orgulho, presunçoso, era sábio aos seus próprios olhos, era fisicamente forte e ele era bem visto por todo mundo ali. Agora, o dispenseiro fiel, ele possuía uma consciência limpa, ele não julgava os outros e ele é visto como um espetáculo para aqueles que estavam ao redor deles, como um louco. E ele poderia ser até fisicamente fraco. Ele era escarnecido pelos demais, pelo mundo, e ele sempre estava com fome. Paulo expressa isso aqui, com sede. Ele não tinha roupas muito adequadas, né? E ele era tratado até mesmo com brutalidade, não tinha um lar fixo, afadigava-se com o trabalho desgastante, né? E ele abençoava a todos ao seu redor, os seus amigos e os seus inimigos, e ele era visto como um lixo para o mundo. E o conselho que nós vemos aqui, que Paulo fala ao despenseiro, né, ao trabalhador fiel e ao infiel, era sempre um lembrete que Paulo fazia, relembrando aos crentes lá da igreja de Corinto, que ele, Paulo, os havia levado a Cristo. E o pedido dele era que eles fossem seus imitadores, como ele era imitador de Cristo. E ele fala para eles que, Paulo fala que logo mais ele iria estar enviando Timóteo para ajudá-los, né? E o apóstolo Paulo, nesta carta aqui, no capítulo 4, ele planeja visitar pessoalmente, um futuro bem próximo, essa igreja. Então, nós vamos ver aqui, amados, Paulo falando para esse povo. Eu quero ler o versículo para vocês do 1 Coríntios, que fala assim para a gente, no versículo 8, que fala assim: vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos. Olha que coisa linda, né? Ele fala, ainda nesse capítulo 4, ele fala o seguinte, capítulo 4, verso 15, que eu quero ler, ele fala assim, para
para o povo de Coríntios. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Aí ele fala no versículo 16, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. É o conselho de Paulo. E Paulo, ele tinha um coração de um pai para todos os crentes da igreja de Corinto. Ter coração de um pai é ter aquele tipo, sabe, de atitude terna, cuidadosa, dedicada, que treina, que ensina, que é paciente, que não desiste das pessoas só porque elas não aprendem facilmente, não aprendem depressa. Um pai, né, ele tem prazer em ensinar seus filhos a andar, a jogar bola, né? Ele participa dos lazeres dos filhos, ele não se zanga por eles, né? Quando eles estão começando a andar, porque não tem firmeza ainda. Você já ensinou uma criancinha a andar? Ele cai, se levanta, você tem que treiná-lo bastante, ter paciência. Quando ele começa a dominar os primeiros passinhos, não é assim? Assim era Paulo. Um bom pai, nós vamos generalizar aqui, ele não desiste dos seus filhos, mas ele se compromete com eles por toda a vida. Não foi assim com você? Meus pais eram maravilhosos. E Paulo, ele fala isso à igreja, nesse versículo 15. A igreja está cheio de tutores, de mestres, cheio de pessoas que podem pregar, ensinar ao povo o que devem fazer. Mas ele também disse que não existem pais em número suficiente para toda a igreja. E ele nos mostra aqui que se você, se eu, se nós quisermos ser um líder no corpo de Cristo, se principalmente você quer ser um pastor, você precisa, a exemplo de Paulo, ter um coração de pai. Talvez você e eu, nós podemos até nos sentir, sabe como? Desqualificados para ser o pai, né? O pai de alguém na vida espiritual. Aqui ele fala espiritualmente. Talvez você não tenha tido um pai espiritual que fosse um bom modelo para você ou para mim. Talvez você e eu não saibamos agir como um pai. A verdade, amados, é que todos nós tivemos pais imperfeitos aqui na Terra. E nós precisamos entender que Deus, Ele é um bom Pai celestial. Ele pode cuidar de você, de mim, como um Pai amoroso. Ele pode nos mostrar, através do seu amor, como tratar as pessoas do mesmo modo que você e eu queremos ser tratados. Então, eu e você vamos pedir ajuda ao Deus Pai Criador. E Ele, com certeza, amados, vai nos atender. Assim como Paulo, a exemplo de Paulo, ele fala aqui nesse capítulo 4, no versículo 14, no versículo 15 e 16, né? E ele fala, vou repetir para vocês, ele fala assim, embora vocês possam ter 10.000 ou até mais tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, ele fala, né? Ele fala assim, pois em Jesus Cristo, eu mesmo, Paulo falando para aquela igreja, eu os gerei por meio do Evangelho. Então, pense nisso. Paulo foi como um pai para essa igreja. E se eu e você queremos, a exemplo do apóstolo Paulo, né, ser um líder no corpo de Cristo, na igreja onde você e eu congregamos, né? Principalmente se você e eu queremos ser pastores de ovelhas, nós precisamos ter esse coração de um pai. Nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos pedir a esse Pai amoroso, que é o nosso Deus Pai, o Criador, que
nos mostre como vamos tratar aqueles que estão conosco, né? Talvez você tenha uma equipe de pessoas trabalhando com você no corpo de Cristo na igreja, talvez você seja um pastor, uma pastora. Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que nos ensine a tratar aqueles que estão conosco como um pai trata o seu filho, como o nosso Pai Celestial nos trata. Amém? Fique essa palavra para você. Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 4 de 1 Coríntios. Em nome de Jesus. Guarde a palavra. Agradeça a Deus. Porque a Bíblia fala, irmãos, aqui nesse capítulo 4, no verso 20, que eu quero deixar para finalizar. Ele fala assim, o apóstolo Paulo: pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Então, o reino de Deus não se baseia somente em palavras, mas em poder de Deus. Amém? Que esse poder de Deus possa gerenciar seu coração, seu espírito, sua mente, conduzi-lo em vitória, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.